Fabiana. Fala, oi, Fabiana. Viemos ganhar convite do meu sogro para juntos aqui, louvar o Senhor e aprender um pouco mais da palavra dele. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, verso 22, que diz assim: Logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu o vento forte, tendo medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus lhe estendeu as mãos e seguiu-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? É uma palavra muito conhecida, que veio ao meu coração ontem, falou muito comigo essa palavra, e me deu uma oportunidade de estar falando aqui. Certamente irá falar com alguém aqui, hoje. Aqui uma palavra que pode ser aplicada em várias coisas, mas algo que falou ao meu coração foi a atitude de Pedro, de estar num lugar seguro, aparentemente. A Bíblia fala que era açoitado pelo vento, então já estava, de repente, talvez quase já indo para o fundo do mar aquele barco, mas ele teve a atitude de acreditar que sim, era Jesus que estava vindo sobre as águas, Você falar, irmãos, Jesus andou sobre as águas, Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas, é muito bonito, parece poético, mas se imagina, porque isso é real, irmão, não é uma história. É real, é algo que aconteceu. Jesus, ele literalmente, não é uma parábola que ilustra alguma coisa. Jesus realmente, ele caminhou sobre as águas. E teve um homem como eu, como você, porque Jesus não. Jesus é puro, sempre foi puro, não teve pecado, não teve nada que pudesse acusar ele. Mas Pedro sim, Pedro era pecador. E ele falou assim: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Aconteceu de alguém como eu, como você, caminhou-se sobre as águas. O tamanho da fé, sendo Jesus falando pequena, mas olha o tamanho da fé desse homem que acreditou, na palavra de Jesus. Talvez nós, anos no Evangelho, não acreditamos no sobrenatural. Acreditamos no real, no palpável. Aqui é um microfone, aqui é uma caixa, aqui é um púlpito, aqui é um livro, aqui é uma Bíblia, aqui é um paletó. Acreditamos no palpável, mas quando nós adoramos a Cristo, irmãos, nós temos que estar preparados para o sobrenatural dele. Talvez o sobrenatural dele para você é impossível. Sim, para você sim, mas para Deus não é. Então receba essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor, um dia, ele virou para você e falou assim: vem ter comigo,
né? Não importa a situação, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem status, não importa. Jesus, ele falou para você ir ter com ele. Então, pode ser difícil, né? Ser crente não é fácil, né? Aquele que se diz que é uma maravilha, você está, né, na casa do Senhor, que é muito bom, que você não tem luta, você está no lugar errado, irmãos. Você não serve a Deus, né? Sinto te dizer isso, né? Você tem que estar constantemente em luta, porque a palavra de Deus nos fala o quê? Nós estamos, né, diariamente lutando contra um exército de demônios. Então demônio não brinca de ser demônio. Então não brinque de ser crente, né? Seja ele, e se tu tiver que andar sobre as águas, ande. Amém? Glória a Deus.